Olá! Hoje estamos aqui com uma convidada muito especial, a Laurena, ela que é diretora pedagógica das Escolas Atos. Seja muito bem-vinda. A gente vai falar um pouquinho sobre educação. Me conta mais sobre você. Então, eu sou a Laurena, tenho 3 filhos, sou casada, consagrada da comunidade Atos, e, né, participo desse trabalho que é a Escola Atos, uma das missões da comunidade. Sim, Então, a escola, apesar de ser a missão que mais ocupa a comunidade, mas não é a única, né? A comunidade tem uma missão muito maior e- do que só a escola. Para mim, a escola é a minha grande paixão, então é o lugar que realmente a minha vocação se realiza. Gosto muito de estar lá, estar com as famílias, com as crianças. Então, realmente é o lugar que Deus preparou para mim. E Laurena, qual que é a diferença entre uma escola católica e uma escola convencional na formação das crianças? Tem um padre chamado Padre Leonel Franca, e ele diz assim: nós somos seres religiosos. Nós viemos de Deus e para ele nós vamos voltar. Então, se eu venho dele e volto para ele, não tem como eu viver esse meio do caminho sem ele. Então, a educação católica, a educação religiosa na escola, é parte da nossa vida, é parte daquilo que a gente é. Então, claro que existem aí muitas vertentes, né? Outras religiões, outras questões que envolvem, mas eu não posso desconsiderar Deus na educação de uma criança. É Quando eu verdade. faço isso, né, e esse padre até diz isso, é como se eu mutilasse a criança. Então, uma parte importante dela está sendo retirada, porque ela tem necessidade. E a gente vê muito isso, porque a escola, ainda que seja um espaço de um tipo de educação muito específica, a criança traz toda a vida dela para dentro da escola. Então, em situações como falecimento de alguém querido, é, às vezes alguma chateação que aconteceu mesmo dentro da escola, com um colega, uma prova que eles se saíram mal, qualquer coisa nesse sentido, isso aparece dentro da escola e quando existe fé, é muito mais fácil. Eles conseguem lidar com isso, com a situação com mais facilidade É e verdade. mais força. Eles não se sentem desamparados, né? Então, saber que existe alguém maior do que eles, maior do que os pais, já são tão grandes para eles, né? Então, mas alguém que é maior ainda que o papai, maior ainda que a mamãe, que cuida de tudo, que protege a gente, ter esse conhecimento, essa clareza, essa certeza, dá para as crianças uma segurança muito grande. Então, eu não consigo pensar a educação desvinculada da fé. Eu trabalhei também por 10 anos em um CMEI e eu não conseguia, né? Então, para mim era muito difícil. Eu sempre trazia alguma coisa, era um lugar de muitas igrejas próximo ao CME onde eu trabalhava, Sim. então tinha meninos de muitas fés diferentes, né? E o que eu fazia era, bom, se todo mundo aqui tem fé, eu vou trazer então, porque mesmo que eu não entre nas particularidades, né? Mas eu consigo alimentar no coração das crianças a certeza de que elas não estão sozinhas, tem alguém por elas, alguém muito maior que está por elas, né? Perfeito. E ensinar virtudes também é responsabilidade de uma escola? Missão da escola. Porque a criança, ela não carrega um pedacinho dela para a escola e deixa o outro pedacinho em casa. Então, é claro que a responsabilidade maior é dos pais, porque são os pais que passam mais tempo com ela, porque essa missão foi dada por Deus para os pais. Então, eles são os grandes educadores. A escola é sempre um suporte para os pais, nós somos secundários, nós ajudamos em uma área da educação. Só que nesse pedaço, nesse momento que a criança está ali dentro da escola, ela precisa viver coisas. Na verdade, ela vai viver coisas ali dentro da escola que não tem como desvincular das virtudes. Então, por exemplo, ela está brincando de bola e ela trapaceia. O professor que interfere e ensina, ele está ensinando virtudes. O professor que ensina disciplina, ele está ensinando virtude. O professor que explica sobre mentir. Então, a gente precisa ter a coragem de falar a verdade, mesmo quando nós temos culpa, e de repente a gente até vai ser punido por isso. É virtude. Então, não tem como separar. Faz parte do trabalho da escola. E uma coisa grave, até também esse padre, né, o padre Leonel Franca, ele diz assim: e quando a criança recebe uma educação na escola
E outra em casa, quando essas duas coisas não são semelhantes, nós formamos uma pessoa sem fé, indiferente e dissimulada. É Porque ela verdade. aprende a circular nos dois mundos. Então, as virtudes, tudo que diz respeito à boa vivência, a escola proporciona, porque a escola também é o recorte de uma sociedade. Sim. Então, tudo que ela precisa, que ela vai viver fora, ali na escola, ela vai viver de forma mais protegida, mas ela vive dentro da escola. Então, a escola tem a obrigação de ensinar sobre essas questões morais também. E os pais estão terceirizando um pouco também a educação para a escola? Com certeza. Não, eu não vejo como é culpa do pai, o pai faz isso com má intenção, não vejo dessa Uhum. maneira. Eu acho que tem sim aquele pai que negligencia, mas esses pais não são a maioria, são casos bem raros. De um modo geral, o que acontece é um não saber. Nós não fomos educados para ser pais. É Então, ninguém verdade. ensinou a gente a ser pai. Ensinaram inglês, ensinaram uma série de cursos, um monte de coisa a falar, mas ninguém ensinou a gente a educar uma criança. Então, muitas vezes, os pais chegam na escola e, às vezes, eles até têm uma postura mais exigente, mais autoritária, mas lá na escola sempre a gente acolhe essas famílias e a gente conversa, e na própria conversa o pai vai abrindo o coração ali, e aí fica muito claro que toda Dureza? aquela dureza, na verdade, era um pedido de ajuda. Então, existe sim essa questão de passar a responsabilidade para a escola, mas é mais por falta de conhecimento, de orientação. A nossa sociedade também, mesmo que, além de não termos sido educados para sermos pais, ainda tem a questão de que a sociedade não favorece, É verdade. né? Então, ninguém ajuda, a gente vê muito essa questão de é, lugares que a criança não é bem-vinda, É verdade. restaurantes, hotéis. Se você, eu tenho 3 filhos. Já tivemos situações de querermos alugar um apartamento, por exemplo, para uma viagem, não tem jeito. E na minha casa são só 3. Então Uhum. a gente conhece o Jean mesmo, né, que É veio. verdade. Não é tão simples alugar um quarto para tantas crianças, É né? verdade. Então, a sociedade também não ajuda muito para que a gente consiga exercer bem esse papel de pai e mãe. Eu acho que passa mais por aí do que uma negligência simples e pura. É verdade. Entendeu? Como que funciona a educação na escola Atos e o que difere ela das outras? A Escola Atos adotou esse formato, né, de educação católica. Então, a educação católica, na teoria, ela é o quê? É uma educação que vai lá na realidade que a criança está vivendo e transcende com ela. Ela precisa ser elevada, por isso que a gente não fica sempre ali naquele mesmo, né, naquela condição, na zona de conforto da criança. A gente precisa sempre elevar. Na teoria é isso. Na prática, como é que isso funciona? Nós respeitamos aquilo que a igreja diz para a gente sobre educação. Então, a igreja tem um ensinamento sobre como é que a educação deve funcionar. E ela diz que a gente precisa focar na formação da alma. Então, o que, que é a formação da alma? Ela é dividida em etapas, são 4 etapas. Essas etapas são acumulativas, então eu estou lá na última etapa cuidando da primeira ainda. Mas eu vou devagarzinho, né? Então, a primeira etapa é o corpo, tudo aquilo que diz respeito ao corpo, por isso que na escola a educação infantil é muito voltada para atividades relacionadas ao corpo, então brincadeiras, jogos, exercícios que favoreçam o desenvolvimento físico, desenvolvimento dos sentidos. Então, a gente brinca lá na escola, né? O sentido menos usado de uma criança é a audição, o mais usado é o tato, né? É verdade. Então, a gente ajuda a criança a desenvolver melhor a audição, parar para ouvir, o tempo de atenção da criança, né? Melhorar o tempo de atenção, porque toda a aprendizagem para o resto da vida, ela vai precisar desse tempo de atenção. A musculatura física, então sempre fala, a gente fala muito isso para os pais, nas formações com os professores também. A musculatura do bracinho é muito importante que ela esteja desenvolvida, do braço, da mãozinha, porque senão é aquela criança que cansa de escrever e desiste rápido. E Hum, se ela desiste, ela vai dar trabalho dentro de sala. é verdade. A musculatura da barriguinha, então aqui em volta do umbigo, né? O core, a Uhum. gente precisa também de atividades para desenvolver essa musculatura, porque senão a criança fica, ela
fica instável na cadeira. Então, para não cair, ela se movimenta mais, ela levanta mais, ela perde a atenção mais rápido. Então, a educação infantil é tempo para isso, para desenvolver o corpinho como um todo. É claro que cabe, né, muito mais aos pais, porque entra a questão de higiene também, de saúde. Sim. Mas a gente vai observando essas coisas e vai trazendo tudo isso para os meninos, alimentação. Então, a educação infantil é esse tempo. Uhum. Vencendo essa etapa, com algumas coisas já mais. Os meninos já habituados com algumas práticas, né? Como de higiene, algumas coisas assim, e o corpinho mais bem desenvolvido, aí a gente inicia o processo de desenvolvimento intelectual. Aí, como eu falei, acumula. Então, a gente continua cuidando do corpo, mas agora a gente começa o processo de desenvolvimento intelectual. Esse desenvolvimento intelectual também é dividido em etapas. Então, quem é uma pessoa inteligente? Então, você tem um filho. Sim. Então, tudo que eu estou falando, você escuta. Né? Então, entrou aí pela audição, né? Pelo ouvido. Você escuta, armazena o que eu estou falando, linka com outras informações que você já tem, avalia se o que eu estou falando faz sentido ou não a partir das vivências que você tem com o seu filho. E se você achar que tem sentido o que eu estou falando, você transforma isso em realidade dentro da sua casa. Isso é uma pessoa inteligente, Sim. mas é um trabalho para muitos anos. Então, praticamente todo o período aí de Fundamental 1 e 2 é para a gente conseguir desenvolver isso nos meninos. Porque a gente precisa desenvolver imaginário, a gente precisa desenvolver memória, precisa desenvolver o senso de realidade. Então, uma das coisas que a gente vê como grande prejuízo na educação é pouco investimento no desenvolvimento desse senso de realidade. É verdade. Porque a gente vê, por exemplo, o bullying. O bullying é uma realidade, ela está instalada e é um fato, mas nem tudo é bullying. É verdade. Só que a fragilidade das crianças e o pouco senso de realidade, então, eu me lembro de uma criança, era no CEMEI, onde eu trabalhava, tinha um gira-gira. Sei. E as crianças sentavam nesse gira-gira e eles amavam brincar lá. E teve um menino que a mãe disse que ele estava sofrendo bullying porque ele era gordinho. E a gente foi atrás para entender o que estava acontecendo. Eram crianças bem pequenas. E aí, o que na verdade acontecia? Eles gostavam de sentar e eles mesmos rodavam com o pezinho. Eles se sentiam muito importantes por isso. E eles queriam rodar bem rápido. Esse menino que era mais gordinho, ele sentava, levantava as perninhas e ele não rodava. Então, ele pesava o brinquedo e não colaborava. Então, ninguém queria brincar com ele naquele brinquedo. Entendi. Então, não era um bullying. Na verdade, é porque ele estava atrapalhando a brincadeira, do jeito que ele fazia. Claro que aí a gente fez as intervenções, deu tudo certo. Mas essa criança, até pelo tamanho, pela idade, de fato, ele não tinha o senso de realidade de perceber qual era o tamanho daquele problema e o que de fato era o problema, né? Então, e isso hoje a gente vê até em adultos. É verdade. Então, coisas muito grandes que deixam muito pequenininho ou o contrário. Problemas pequenininhos que transformam em monstros, né? É verdade. E quem não tem esse senso de realidade bem desenvolvido não tem desenvolvimento intelectual. É verdade. Entende? Aí para aí. Então, o Fundamental 1 e 2, com o conteúdo escolar, então o próprio conteúdo escolar, as vivências da escola, vão favorecendo essas etapas aí. Com os livros literários que a gente trabalha. Então, nós já recebemos algumas críticas em relação aos livros literários, porque são livros maiores, livros mais pesados, né? Sim. E, às vezes, os meninos se cansam ali na leitura e a gente tem que ficar mudando estratégia. É exigente para os pais, ter que cobrar a leitura da criança, né? De meninos, principalmente os meninos mais velhos. Sim. Mas é porque faz parte desse processo. Enquanto a gente tem o desenvolvimento físico e intelectual, a gente vai alimentando o imaginário desses meninos para que lá por volta dos 16, 17 anos possa acontecer a formação da consciência moral, que é a penúltima etapa. Consciência moral é a capacidade de escolher o bem por amor ao bem. Então, eu quero o que é certo porque eu amo o que é certo. Não é mais porque a minha mãe manda, não é para eu não correr o risco de ser punido. Então eu não vou mentir porque eu não gosto de mentira. Não é porque a minha mãe vai ficar brava comigo se descobrir a minha mentira. Mas isso vai demorar um pouquinho. Ali por volta de 16 anos é que eles desenvolvem essa consciência. Mas enquanto a gente, nessas outras etapas, a gente vai dando para eles muitos elementos para que quando for desenvolver essa consciência, eles tenham elementos para isso. Porque o que acontece? Vai chegar uma idade em que todas as escolhas deles vão ser baseadas naquilo que eles viveram. Então, um exemplo aqui, você vai a um supermercado
compra um produto lá, esse produto está vencido, você volta para trocar, o supermercado não aceita a troca e aí você é ofendida e acontece um monte de coisas lá. Quando você precisar comprar alguma coisa, naquele supermercado você não vai. É Por quê? verdade. Porque o que está na sua memória foi aquela vivência. Então, a Isso. sua escolha partiu de algo que está na sua memória. É verdade. Entende? Então, a mesma coisa vai acontecer em todas as outras escolhas. É o mesmo mecanismo. Então, se a gente enche as crianças, os jovens, de boas histórias, de boas vivências, de coisas mais puras, né? Porque a gente está em um mundo muito impuro, de muita Sim. coisa ruim acontecendo. Então, se a gente alimenta as crianças com essas coisas boas, as escolhas deles na adolescência também serão boas, É né? verdade. E aí, por último, a gente tem a consciência religiosa, que é a capacidade de escolher Deus por amor a Deus, não mais porque a minha família tem a tradição de acreditar em Deus, tem a tradição de ter fé, então eu também tenho. Não, eu escolho Deus porque eu quero Deus. Mas isso Interessante. também, para acontecer, precisa ter uma série de vivências, né, no início da vida deles ali, para que chegue no ponto dessa consciência. Então, eu acho que a grande diferença da Escola Atos para as outras escolas é porque a gente respeita essas etapas e considera o ser humano do início ao fim. Sim. Então, eu entendo que a criança é um ser humano que tem uma alma, essa alma não nasceu pronta, ela não está formada, e na escola nós vamos colaborar com a formação dessa alma. E essa alma não vai acabar, ela não vai morrer. E o que ela vive aqui no meio do caminho determina como é que ela vai viver a eternidade. Então, eu preciso colaborar para que ela viva a eternidade com Deus. Interessante. Acho que é o grande diferencial da escola. Perfeito. A escola deve se adaptar à criança ou a criança precisa aprender as regras da escola e se adaptar? Na relação humana, é sempre os dois lados. Eu não posso desconsiderar com quem eu estou trabalhando. Então, quando eu disse que a igreja propõe que na educação, que o professor, né, a escola, vá até a realidade da criança e transcenda com ela, é exatamente considerar as necessidades dessa criança. Então, por exemplo, uma criança não tem controle das suas emoções. Então, se uma Verdade. criança, por exemplo, dá uma birra na escola, não adianta eu brigar com essa criança, não adianta eu ligar para a mãe e exigir que ela tome uma providência com aquela criança. Eu preciso considerar de onde veio essa birra, por qual motivo isso aconteceu, qual foi a motivação, e olhar para aquela criança para ajudar a criança a sair daquela condição, a não precisar mais dar birra. Eu preciso melhorar a oralidade dela, o vocabulário, para que ela consiga conversar e não precise daquilo mais. Então, eu tiro ela de onde ela está para avançar com ela, para ela caminhar bem. Então, eu considero a realidade dela. Mas a criança vive em um ambiente social, em um ambiente coletivo. Então, ela também precisa se adequar àquele ambiente. Então, na escola, nós temos algumas regras. E às vezes os pais até não concordam muito, mas essas regras nos ajudam muito na formação da criança. Então, por exemplo, os pais não acessam a parte das salas de aula. Então, o pai não vai até a sala de aula levar a criança. Por quê? Porque a gente existe uma questão de proteção mesmo, a gente mantém as crianças protegidas ali dentro da sala. A gente entende que isso é muito importante porque tem alguns pais que são meio bravos, né? É Então, verdade. se um coleguinha bateu no filho dele, ele vai lá tirar satisfação com a criança, mesmo que a criança só tenha 2 anos, É entende? verdade. Então, a gente mantém essas crianças seguras ali, mas a gente também estabelece limites para a criança de entender, olha, o papai vai ficar até aqui. Daqui para frente é com a professora que vai cuidar de você, assim como o papai e a mamãe cuidam. Então, a gente vai ajudando a criança nisso. Uniforme. A gente exige o uniforme das crianças. Então, quando a criança, eu falo muito isso para os pais, se você permite que o seu filho escolha se ele vai ou não de uniforme para a escola, ou ele vai só com uma parte do uniforme, você está ensinando o seu filho que ele não precisa cumprir todas as regras. E o primeiro lugar que ele vai descumprir não é na escola, é na sua casa, como Verdade. filho. Então, existem situações e particularidades em que a criança vai sim se adequar à escola, mas o tempo todo a escola faz esse movimento com a criança, porque a escola são os adultos. É um adulto que tem que dar conta de fazer isso, não é a criança que ainda é muito pequena, nem o jovem. Né? Sim. Então a gente vai até a realidade deles para tirá-los daquela realidade de preguiça, de não saber se comunicar,
de às vezes de trapaça mesmo, né? De não querer fazer as coisas e ficar criando manejos ali, né? Desculpas. Desculpas para as coisas serem como eles querem. Enfim, né? A gente poderia ficar por horas falando quais são os problemas que acontecem, que surgem dentro da escola em função dos meninos que estão estudando lá. É verdade. Mas a escola precisa estar preparada para receber esses meninos, independente do problema que eles têm, e fazer esse movimento. O que eu acho mais difícil nesse movimento nem é ir até a criança e nem é levá-la. É porque muitas vezes isso dói no pai. E quando dói no pai, aí ele atrapalha o processo. É. Entende? Então, um exemplo, né? Eu atendi uma criança muito faltosa. E aí a gente foi explicar, e aí a mãe dizia assim: ah, é porque eu fico com tanta dó, porque acordar cedo para ela é muito difícil. Então a criança está com prejuízos escolares significativos, porque todo mundo sente muita dó. E o movimento da escola é: vamos embora, larga de preguiça e vamos que você consegue, você é capaz. Olha como você é boa, olha como você é inteligente. Então a gente faz esse movimento o tempo todo com a criança, mas se em casa ela não recebe isso, é difícil na escola a gente conseguir algum resultado. Ou quando consegue um resultado muito, muito abaixo do que a gente poderia alcançar. Mas a resposta é essa. Existe a adequação dos dois lados, mas a da escola é maior do que a da criança. Porque a escola é formada por adultos, né? Então somos nós que temos que dar conta do recado. E os celulares estão prejudicando muito a atenção, o aprendizado das crianças? Sim. Prejudica significativamente porque os eletrônicos, de um modo geral, tudo é muito, o movimento é muito rápido. Nenhum professor no mundo dá conta de acompanhar a quantidade de novidades, de luzes, de música, de brilho, de cores que tem um vídeo na internet, né, alguma coisa nesse sentido. E a cada ano vem surgindo novidades. Então, esses vídeos muito curtinhos, as crianças, aquilo é um prejuízo muito grande para elas, porque a informação é seca, sem detalhes, sem cuidado, né, da informação que está sendo passada, em um tempo muito curto. Então, o professor, para dar aula, ele precisa de mais tempo do que de um vídeo daquele. É verdade. Entende? Então, e aí a atenção da criança está condicionada àquilo ali. E ainda precisando, né, se acostuma com a quantidade de estímulos. Então, eu já vi situações de crianças dentro da escola com crise de abstinência por causa dos eletrônicos. E aí a crise não é de choro, é de tristeza. Eles entristecem e aí é uma angústia muito grande de ver a criança naquela situação. E porque ela não tem ali o recurso do eletrônico na mão. Então é muito complicado. E aí tem, né, essa questão do interesse, da atenção, daquilo que eles assistem, que é o grande prejuízo. Eu acho que maior do que a atenção é o que eles acessam nos eletrônicos. Então, pós-pandemia, eu acho que foi um prejuízo muito grande, porque eles se acostumaram, muitos pais deram celular para os seus filhos. Isso foi um problema muito grande. Na escola, hoje, nas 3 unidades, Goiânia, a escola é maior, né? Então, a gente vê de uma outra maneira. Mas muitos jovens nem têm celular. Então, eu tenho meninos que nem televisão têm em casa, por opção dos pais. Eles optaram por não ter. Então, porque eles têm outras vivências, eles proporcionam outras vivências para os meninos, e para alguns pais aquilo é assim, algo de outro planeta, né? Mas é uma coisa que para muitas famílias isso funciona. Mas depois da pandemia, muitos pais acabaram dando celular, porque de fato foi uma situação delicada, e né, era quase uma lan house dentro de casa, né? E na nossa escola, as famílias são grandes. Sim. Então, cada um tinha uma aula online num horário e haja computador e celular para todas as crianças. Então, e tinha também essa questão de não ter muito o que fazer. Quando nós voltamos da pandemia, eu me lembro que nós recebemos um número muito grande de crianças com suspeita de transtornos. Vários tipos, TDAH, de ansiedade também, o número de crianças ansiosas aumentou muito, de crianças autistas, então existia a suspeita, e muitos, de fato, né, alguns confirmaram, mas outros tantos não. Depois que eles foram para a escola, que eles tinham uma vivência na escola, outras crianças para brincar, movimento, que o próprio médico tirou Tranquilo. O próprio médico pediu para tirar o eletrônico, a criança se desenvolveu muito bem.
entende? Então, e aí, né, como eu dizia, a questão daquilo que eles acessam. A internet é um mundo aberto para eles, então é muito perigoso e não é adequado de maneira nenhuma para a criança. Nem assistida. A gente tem a ilusão de que, não, mas eu acompanho tudo. Não acompanha. É verdade. Não é, realmente a gente não recomenda. Nem rede social. Rede social sem possibilidade, é pior, Pior. né? Mas o celular também a gente não vê como um benefício. E para fechar, se você pudesse mudar a educação brasileira hoje, o que seria? Eu colocaria a fé. Eu me lembro quando eu trabalhava no CEMEI, comecei a trabalhar na Escola Atos, e primeiro dia de aula, as crianças estavam todas reunidas no pátio e tinha um professor com um violão e ele rezou e cantou com as crianças. E eu me lembro que eu fiquei muito emocionada e ao mesmo tempo senti uma dor muito grande, porque eu pensava não era justo, que não era justo aquilo, né, que as outras crianças não tivessem acesso a essa realidade, que a Verdade. fé não pudesse ser protegida em outros ambientes também. Então, quando a gente tem a fé alimentada, não é só uma questão cultural, não é isso. É muito maior do que isso. Então, a criança, a segurança que a criança sente, a maneira como a criança é livre. Então, a gente vê na escola. A escola não é um ambiente super gostoso, porque tem muitas regras, tem exigências. É verdade. Então, não é tão simples assim de lidar. Tem a questão dos colegas que você precisa saber lidar com, né, com as diferenças, Sim. com o colega que te incomoda. Então, não é tão simples assim. Mas quando existe a fé, eles conseguem lidar com isso com muito mais facilidade. Então, na escola, até esse ano, a entrada da escola para o retorno das aulas estava escrito assim, as meninas escreveram, Escola Atos, lugar de gente feliz. Então, e a gente vê a alegria das crianças exatamente porque elas têm a fé protegida. Sim. Então, poder falar daquilo que elas acreditam, poder viver aquilo que elas acreditam. Quando os meus filhos também foram para a escola, porque eles foram antes de mim. Eles estudaram lá 2 anos antes de eu ir trabalhar lá. Nossa. E eu me lembro a fala da minha filha que me marcou muito, porque ela disse assim, mamãe, aqui a gente canta as mesmas músicas, aqui na escola cantam as mesmas músicas que a gente escuta no nosso carro. Que lindo. E aí, na hora eu pensei, né, nossa, por que que eu coloquei ela? Por que que ela estava em um ambiente que era tão hostil às necessidades dela, É né? verdade. Então, é muito bonito de ver. Agora, nós vamos começar a Quaresma de São Miguel. Então, as crianças amam, né, fazer pedidos e é muito impressionante, assim, é muito bonito de ver como esses pedidos são atendidos. Então, é o período das mães grávidas, porque eles pedem irmãos, Olha e só. aí um monte de mãe aparece grávida nesse período, Meu né? Deus. Porque outras coisas também que eles pedem, e é muito bonito de ver. Eu me lembro de uma criança de 4 anos que muito triste porque estava vivendo uma situação difícil em casa de separação, muitas brigas, e a professora levava ele na capela todos os dias, né? E falava, olha, a gente vai rezar, mas esse problema é a mamãe e o papai que vai resolver, tá bom? Porque aí todos os dias a professora tirava um tempinho, pedia para alguém ficar na sala para ela e ela ia para a capela, tinha esse cuidado de ir para a Ai, que capela com lindo. ele. E aí, quando foi um dia, né, depois de um tempo, ele falou, tia, a senhora pode me levar na capela, mas hoje eu não vou pedir, eu vou agradecer. Ah, não. Aí a professora perguntou, né, o que era, e falou, não, que meu pai voltou para casa. Nossa. Então, assim, se fosse uma escola com fé ou sem fé, ele ia estar vivendo o mesmo problema, É mas ele não teria verdade. o suporte que ele teve lá. É verdade. Então, se eu pudesse, né, dar para as escolas qualquer coisa, eu daria a fé. Eu Nossa. acho que é o que a gente não poderia ter tirado de jeito nenhum, uma tristeza que fizeram com as escolas de exigir que a fé não esteja presente. É verdade. Ela é essencial, né? E não é um acessório. Muitas vezes a gente trata como se fosse algo, se tiver tá bom, se não tiver tá bom também. É Mas verdade. não é assim, especialmente para a criança, que é muito mais sensível, para o jovem que está vivendo um monte de coisas Uma dentro loucura. dele, né? É, Então, saber que ele tem a quem recorrer é algo realmente extraordinário. é Então, eu verdade. acho que é o que deveria ter em todas as escolas. Inclusive, eu acredito que se as escolas
pudessem cuidar da fé, e isso fosse alimentado nos profissionais, nas crianças, o ensino também seria melhor. É verdade. Porque eu ensinaria não só porque é o meu trabalho e eu preciso receber um salário no final do mês. Eu ensinaria porque, além do meu trabalho, é a minha missão. Então, eu tenho o benefício, a graça, o presente de Deus de poder trabalhar com aquilo que eu também tenho como vocação, como missão. Então, o profissional também faria isso com mais amor, com mais empenho, porque ele também seria livre para expressar a fé dele, para viver a fé dele. Isso E é lá na verdade. escola também a gente tem testemunhos assim lindíssimos de profissionais que se converteram. Professora que ganhava mais em uma escola quis ganhar menos, né, com a gente, porque lá o que ela tinha lá ela não teria em outro lugar. Olha só. Então tem professor que chegou lá disfarçadinho, né? Não contou para nenhum aluno que ele não era, ele na verdade ele nem era nada, não era nem Uhum. batizado. E ele muito discreto, mas os meninos são muito espertos, logo descobriram. E aí isso virava assunto sempre. E ele passou no concurso em outro estado, mas ele foi batizado antes, né? Olha que E, lindo. e, e os meninos ficaram em êxtase, né? Nossa, Porque o professor tinha se batizado, sido batizado. que Então, coisa é muita linda. história bonita que tem. E Eu imagino. muita mesmo. Então, eu acho que todas as escolas poderiam ter É verdade. essa vivência, porque ela é realmente incrível. É impagável. Assim. Não tem nada que possa valer mais É do que, verdade. né, nesse campo profissional, possa valer mais, porque a gente vê a fé crescer, Deus ser exaltado, ser louvado, ser amado, pela boca das crianças, dos Nossa, jovens. é verdade. Então, eu daria a fé. Que lindo. Muito obrigada, Lorena, pela entrevista. Foi incrível. Eu acredito que todo mundo vai sair um pouco mais informado. Que Deus abençoe. Você tem alguma consideração final? Só conhecer a Escola Atos, mas não só a Escola Atos, né? Toda a missão da comunidade Atos, que é uma missão linda, uma comunidade que realmente que cuida, né? Que olha para as famílias, que traz o amor de Deus para as famílias e vale muito a pena conhecer. Isso aí, gente. A gente vai deixar o contato da Escola Atos aí. Caso vocês queiram, é só conversar com eles por lá, tá bom? Muito obrigada. Fiquem com Deus e tchau.